Olá! Essa é a nossa última apresentação sobre o conteúdo de mecanismos de estabilidade articular e as suas implicações para o diagnóstico cinesiológico e funcional e, consequentemente, em relação ao prognóstico e à prescrição, sobretudo de exercícios físicos. Para quem se sentiu um pouco perdido com os conceitos aplicados relativos principalmente à propriocepção, essa aula traz um conforto emocional, porque ela agrega os conteúdos e dá sentido para a nossa prática, sem que a gente precise burlar conceitos e utilizar de forma inadequada os conteúdos. Vamos então dar continuidade. Nesse momento a gente vai trabalhar um conceito que eu não vejo com muita frequência os fisioterapeutas utilizando, que é o conceito de percepção áptica. Vocês já ouviram falar? Bom, a percepção áptica é baseada em ação muscular. Também é chamada de tato dinâmico. Ela permite que o indivíduo perceba as dimensões e orientações de objetos através do contato mecânico com uma pequena porção do objeto. A percepção áptica, ela tem um conceito multifatorial, e isso faz com que a gente consiga agregar os entendimentos em relação ao funcionamento do nosso corpo. Então, a percepção áptica, ela envolve naturalmente a exploração ativa do meio. Então, é ativo, tem que haver movimento, tem que haver integração entre o corpo humano e o meio. Tem que haver essa exploração do corpo em si e do corpo em relação ao objeto e do corpo se movimentando com um objeto, né? E esse objeto a gente pode entender de várias maneiras, tá? Vamos esmiuçar isso. Esse não é um conceito novo, embora não seja muito usado na prática. Então vocês veem com muita frequência as pessoas falando sobre propriocepção e rarissimamente alguém fala sobre percepção áptica, e quando fala, às vezes aplica o conceito de forma equivocada. Então, percepção áptica, proposta por Gibson em 1966, tá? É dividido em informação estereoceptiva. Então, é um tipo de percepção que envolve a extração de informação referente às propriedades de objetos, tá? Informação proprioceptiva, que vocês conhecem bem, que é referente à orientação de segmentos corporais uns em relação aos outros. Então, em relação a movimento e angulação, como a gente viu nas aulas anteriores. E informação exproprioceptiva, que é do corpo e dos seus segmentos em relação ao ambiente ou ao objeto que se está manuseando. Então, a gente está falando aqui de tato dinâmico, dynamic touch, a percepção áptica que envolve movimentos rotatórios e esforço muscular para manipular e explorar objetos e membros, tá? Então, é também chamada de percepção baseada em ação muscular, ou muscle-based perception. Então, na hora de fazer as buscas, gente, eu estou informando os termos em inglês para que vocês tenham possibilidade de fazer buscas no Google Acadêmico e nos outros portais que a gente tem, das outras plataformas de artigos científicos, para quem quiser se atualizar. Vocês podem utilizar, então, Dynamic Touch, Muscle-Based Perception, tá? São termos que a gente pode empregar para buscar informação a respeito, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um experimento que foi feito inicialmente por Pagano, em 96, e reproduzido por Van Langenberg, em 2007. Então eles pegaram voluntários e colocaram uma venda nos olhos desses voluntários e deram para esses voluntários pesos iguais para as duas mãos, tá? E eles solicitaram que esses pacientes balançassem esses pesos com as duas mãos e parassem quando eles imaginavam estar com um ângulo de 90 graus nos dois membros iguais, tá? E aí eles avaliavam essa angulação, esse alfa aqui, que é esse ângulo do braço, que os voluntários entendiam como sendo o ângulo de 90 graus.
E aí eles observavam que os ângulos eram iguais para os dois membros na amostra estudada. E aí eles reproduziram esse experimento, só que, apesar do peso ser igual para os dois membros, a distribuição da massa foi feita de forma diferente, de tal maneira que em um dos membros a massa foi toda colocada em uma extremidade da barra. E aí solicitaram novamente que os voluntários balançassem os membros e parassem novamente a 90 graus. E o que aconteceu? Então, assim, os voluntários juravam, né, pela percepção, pela própria percepção deles, eles julgavam que a angulação era absolutamente idêntica nos dois membros. E o que observou-se no estudo é que o membro onde houve a colocação da massa na parte inferior da barra, a angulação foi menor do que no membro onde a massa estava distribuída uniformemente nas extremidades da barra. Isso mostra pra gente que o cérebro controla os ângulos para organizar e manter a coordenação dos segmentos corporais. Então, esse entendimento, que era o conceito de propriocepção antes, né, que o cérebro controla os ângulos, então assim, o cérebro sabe qual ângulo que a articulação tá e por isso ele consegue reproduzir. Esse era o conceito de propriocepção, que o cérebro tem o controle das angulações articulares, que isso é feito de forma automática pelo cérebro. E esse experimento mostra que isso não é verdade, porque os voluntários tinham certeza absoluta que os ângulos eram iguais e não eram, tá? Isso mostra pra gente, então, que o cérebro não controla ângulos, que o cérebro controla torque, tá? Então, o que o cérebro percebe são os vetores de força, e é a partir disso que ele regula as angulações, tá? Então a gente percebe aqui nesse experimento que onde houve uma mudança da angulação, o cérebro não conseguiu notar a diferença. E isso mostra pra gente que o controle do cérebro é feito com base em torque e não em ângulos, tá? Então, gente, essa é uma nova perspectiva que muda um pouco pra gente a nossa aplicação prática. É importante que vocês entendam que esses conceitos, eles são aplicáveis, tá? Então, quando você muda a força de um membro por perda de capacidade muscular, ou quando você coloca um peso na extremidade, ou quando você usa um sapato muito pesado, isso tudo muda o torque. E, por consequência, muda o ângulo, tá? Então, é assim que a gente trabalha na cinesioterapia, tanto na avaliação quanto na prescrição, na realização de exercícios. A gente trabalha com torque, tá? E é por isso que o paciente não percebe que está claudicando, apesar de estar, né? Então, assim, o cérebro acha que as angulações estão iguais e, de verdade, não estão, porque os torques estão diferentes. Porque houve perda de massa, porque houve alteração de peso da massa, né? Então, às vezes, um paciente que está com edema de membros inferiores, esse membro está mais pesado. E, consequentemente, isso vai exigir uma angulação diferenciada em relação ao ângulo, à articulação contralateral, né? Mas o paciente não vai perceber isso, ele vai achar que está igual. E é por isso que quando a gente pega esse paciente e coloca ele na frente do espelho, ele se espanta ao perceber que as angulações são diferentes, tá? Então, é importante para a gente aplicar corretamente o conceito. Então, propriocepção não é isso só, né? É perceber o ângulo. Não, é perceber o torque, tá? Então, é muito mais do que isso. Agora eu vou aplicar uma medida de estresse para saber como que vocês estão em relação a esse conteúdo. Eu vou apresentar aqui uma figura com 2 mamíferos e qualquer percepção diferente disso mostra que a gente está com um nível de estresse um pouco elevado. Então, gente, brincadeiras à parte, isso facilita muito para a gente entender como que o paciente faz as adaptações, né? Como que os padrões de movimento são escolhidos. E isso facilita também a nossa manipulação disso. Porque se a gente entende que é o cérebro que controla ângulo, a gente não tem muita possibilidade de mexer nisso. Mas a partir do momento que a gente entende que o cérebro entende
torque, aí a gente consegue treinar, a gente consegue modificar os ângulos, a gente consegue modificar os vetores e, consequentemente, a gente tem uma assertividade muito maior em termos de terapia, tá bom? E aí agora, assim, para dar continuidade a esse conteúdo, a gente vai dar aumentar um pouquinho o nível de complexidade. Vocês já perceberam na literatura que fala-se muito em força compressiva? Então, os autores com muita frequência fazem modelos matemáticos para calcular quantos quilogramas força seriam jogados sobre uma determinada articulação ou segmento em determinado movimento. E são valores, gente, assustadores. Então, a gente tem assim, num salto, 300 quilos em cima do joelho. Pera lá. Para uma pessoa com a massa dentro do padrão de normalidade, né? Por que nos destrói, né? Por que o osso não explode? Por que os tendões não arrebentam com frequência? Por que se a gente utilizar o nosso aparato musculoesquelético como força compressiva, seria razoável imaginar que a frequência de lesões teria que ser muito alta, porque as forças compressivas, os cálculos de força compressiva que a gente tem, são coisas assim, absurdas, né, para determinados movimentos. E a gente sabe que o corpo é capaz de realizar movimentos muito complexos, né? A gente vê nos ginastas, os atletas de uma forma geral, né, sobrecarregam muito as articulações. E ainda que a gente tenha um alto nível de lesão, dependendo do esporte, elas são muito menores do que a gente poderia imaginar pensando nos valores dessas forças compressivas. Além disso, o que faz com que algumas pessoas sejam tão melhores do que outras para realizar determinado movimento? Então, essas coisas a gente tem que pensar nisso quando a gente fala de disfunção do movimento humano, que é a especialidade do fisioterapeuta, é a nossa especialidade, né? Então, vamos trabalhar melhores esses conceitos aí. A unidade motora se encerra no músculo, tá? E o tecido conectivo é o responsável pela transferência da tensão do tendão para o osso. Tá? É ele que faz esse transporte dessa tensão. E aí, o importante aqui, que a gente precisa entender, que os conceitos anatômicos que a gente aprendeu lá na anatomia, na cinesiologia básica, eles apresentam uma descrição com um modelo mecânico muito simplório. Então, origem, inserção e ação. Tanto é que quando eu apresentei na aula anterior aquele conceito de que a ação muscular ela é determinada pelo contexto, né, pela posição, né, não é determinada apenas pelo músculo que está contraindo, ou que está absorvendo energia. Então esse conceito ele é muito simplório, ele não explica a ação na integralidade, na totalidade. E aí, o que acontece? A gente tem o movimento separado em funções discretas e isso não condiz com a realidade. Tá? Então a gente não tem, dentro da cinesiologia básica, essa visão da integração do corpo como um todo, atuando como um conjunto. Tá? E a gente tem que entender que o corpo não atua assim em movimentos seccionados, né? Movimentos simples, eles não ocorrem. Não existe isso no corpo humano normal. Isso é para modelo anatômico. Isso é para modelo não vivo. O modelo vivo tem um grau de complexidade de interação, é aquela frase que eu fico repetindo o tempo todo. Um sistema que é mecanicamente acoplado. Então a gente não tem essas funções discretas, simples, separadinhas, como a gente aprende lá na anatomia. A coisa é muito mais complexa, tá? Do que a gente aprende lá inicialmente. Então, quando parte se movimenta, todo o corpo responde. Então, não existe nenhum movimento localizado que não tenha repercussão. Ainda que você tenha uma cadeia cinética aberta, existe repercussão não local, tá? Então, funcionalmente, o único tecido que pode atribuir essa resposta é o tecido conectivo, tá? Então, a gente entende
que toda resposta não local, ela é uma consequência da ação do tecido conjuntivo, do tecido conectivo. Então, se vocês lembrarem lá das fáscias, a gente tem cada fascículo muscular, cada fibra, cada fascículo, cada grupamento sendo envolto por esse tecido. E ele está todo interconectado. As meninges são fáscias também. Então, todo o sistema ele é interconectado. E uma prova de que isso é uma verdade é que quando a gente modifica a posição de um tendão, então a gente tinha antigamente uma tendência dos cirurgiões fazerem transposição de tendão, tentando substituir a ação muscular, né? Na perda de um tecido, eles tentavam substituir a ação. E aí, muitas vezes, eles trocavam a posição, por exemplo, de um tendão do isquiosural, por exemplo, e ele continuava fazendo flexão do joelho, apesar da mudança da posição do tendão. Então, quando você tem a modificação, isso não muda, tá? Conforme a gente espera inicialmente. Por quê? Porque ele ainda está compartilhando energia com a mesma fáscia. Então, as coisas não são tão simples quanto aparentam. Então, assim, a alavanca vai ficar pior. Então, se eu pegar um tendão do semitendíneo, por exemplo, e colocar no lugar do tendão do reto femoral, o semitendíneo vai continuar fazendo flexão do joelho, apesar dele estar com uma alavanca para fazer extensão. Não ocorre o movimento esperado. Fica uma alavanca pior, uma alavanca mais problemática, mas o movimento continua sendo o mesmo. Porque não é só a inserção do tendão que determina o movimento. Tem todo o tecido conectivo que faz a conservação, a absorção e a dissipação dessa energia. Então, ele é um tecido contínuo em todo o corpo e isso garante essa transmissão da energia, tá? Então, isso explica também alguns experimentos que mostram que quando você aumenta a força em uma das mãos, através de treino, isso faz com que haja um aumento da rigidez na mão contralateral, ainda que para isso você não tenha que gerar nenhum tipo de ativação muscular ou tenha sido feito nenhum tipo de treino. Existe uma resposta contralateral a um treino unilateral e esse conceito, esse entendimento, ele é usado na prescrição de exercícios com carga simétrica, né? Ou na prescrição de exercícios unilaterais. Então, se o seu paciente não faz ativamente movimento em um hemicorpo, você pode fazer o treino no lado que está ativo, que está funcionando, e isso adiciona rigidez e capacidade contrátil ao lado não treinado. Olha que interessante. E isso não acontece só no hemicorpo, isso também acontece de forma cruzada. Mas a gente vai trabalhar esse conceito um pouco mais adiante. A gente tem aqui alguns vídeos do Theo Jensen. O Theo Jensen, ele se intitula um escultor cinético. Então ele faz esculturas que se movimentam e ele utiliza como conceito a arquitetura das fáscias, tá? Então, ele tem estruturas de estabilidade tensional e não compressivas. E é assim o nosso corpo trabalha. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Por que não explode? Por que não explode o osso? Por que não estoura os tendões com muito mais frequência se a gente trabalhasse com força compressiva? Porque a gente não trabalha com força compressiva. A gente trabalha com forças de tensão, tensionais. O nosso sistema ele é pré-estressado. Existe uma tensão prévia a qualquer movimento e essa tensão ela é conservada, ela é dissipada, ela é transmitida pelas fáscias, que tem uma estrutura, uma arquitetura que facilita esse processo. O nosso sistema ele é conservativo justamente pela arquitetura das nossas fáscias, que tem uma transmissão de energia de tal forma a utilizar uma quantidade mínima de energia e máxima de movimento, em consequência. Então, a absorção, a transmissão e a dissipação dessa energia é feita de maneira ótima, de tal forma que a quantidade de energia que entra no sistema é mínima
e a gente consegue com isso obter um máximo de resposta em termos de movimento. Então as esculturas do Theo Jansen, elas são montadas com base nesses princípios. E aí vocês vão ver que são animais, né, que são estruturas que mimetizam animais, que tem uma entrada de energia bem baixa. Às vezes tem um indivíduo empurrando uma escultura gigantesca e às vezes elas utilizam o vento. Então, uma entrada de energia pequena e uma conservação, uma dissipação de energia ótima, de tal forma que o movimento se dê de forma contínua, apesar da mínima energia que é adicionada no sistema. E é assim que o nosso corpo funciona. Então, são esculturas, vejam só, são esculturas ali, aquele movimento, eu sei que o vídeo está um pouco desfocado, mas o movimento daquele tecido que é feito com vento entra com uma quantidade de energia pequena proporcionalmente ao tamanho da escultura que é movimentada. Nessa escultura especificamente, a gente tem um homem empurrando essa escultura que ela é gigantesca. Então é uma quantidade de energia pequena para justificar o movimento de uma estrutura tão grande e tão pesada. Por quê? Porque a arquitetura dela é feita de tal forma a ter essa distribuição da tensão de forma mais equânime, né, possível. Essa arquitetura perfeita de dissipação, conservação, absorção de energia que é feita pelas fáscias. Então, isso faz toda a diferença, tá? Na hora da gente entender que a quantidade de energia que entra, ela é super baixa comparativamente à quantidade e qualidade de movimento que a gente executa. Exemplificando isso, na marcha, 60% de toda a energia que entra no sistema músculo-esquelético para gerar o movimento vem do tríceps sural. Do tríceps sural apenas, 60%. E dessa energia que é adicionada pelo tríceps sural, desses 60% é força elástica. Não é contração concêntrica. É força elástica do tendão do tríceps sural quando ele é esticado, e aí quando ele retorna, essa força elástica de retorno corresponde a 60% desses 60% que são a contribuição do tríceps sural. Então é um organismo muito conservativo, né? O nosso aparato musculoesquelético. A quantidade de energia que entra é muito baixa comparativamente à quantidade de movimento que a gente executa. Então a gente trabalha muito com mecanismos não locais, muito mesmo. Quando eu falo a gente trabalha, é o nosso corpo trabalha, tá? Foi feito na UFMG um estudo muito interessante, onde eles avaliavam a potência do chute de jogadores de futebol, tá? E depois eles avaliavam a mesma potência do chute, a velocidade da bola e uma série de outros fatores que foram analisados no sistema de análise de movimento tridimensional, com esse mesmo atleta com o braço contralateral preso. Por que eles fizeram isso? Porque eles observaram que na hora do chute, a gente vê que o atleta, quando prepara o chute, no caso aqui ele vai chutar com a perna direita, né? O braço esquerdo faz um movimento para trás, tá? Todo atleta faz isso, tá? É automático, não é uma atitude pensada, você vai chutar automaticamente, você faz esse movimento com o lado contralateral. E esse movimento ele tem um propósito. E o propósito é justamente adicionar força elástica. Então, quando o membro superior contralateral é esticado, na hora que ele retorna, ele adiciona toda a força elástica de distensão dessa musculatura da cadeia cruzada, anteromedial cruzada. Então a gente tem a entrada aqui do oblíquo interno direito, oblíquo externo esquerdo e toda a musculatura peitoral e bíceps, né, até a musculatura flexora de punho entra adicionando força elástica
E essa energia, ela é utilizada para gerar a flexão de coxa e extensão do joelho. Então, o efeito, na verdade, quando se prende o braço esquerdo, é que você perde 30% da potência do chute. E isso nos diz que 30% dessa energia utilizada para se chutar uma bola, colocando toda a articulação coxofemoral em extensão e articulação do joelho em flexão, para daí você vir com uma flexão de coxa e extensão de joelho, 30% vem da força elástica, do estiramento do braço contralateral. E isso também nos traz informação sobre o treinamento dos nossos pacientes. Então, se eu tenho um paciente que tem pouca flexão de coxa e eu quero aumentar a flexão de coxa, eu tenho que entender para que serve a dissociação de cinturas. Sim, porque vocês aprenderam que existe dissociação de cinturas. Mas vocês sabem para que ela existe? Ela existe justamente para adicionar essa força elástica passiva e diminuir a necessidade da contração concêntrica da musculatura de coxa femoral. Então é uma economia de energia. Quando o paciente não dissocia as cinturas, ele está utilizando mal a energia do corpo, ele está sobrecarregando um determinado grupamento muscular. Então a dissociação de cinturas é uma resposta funcional automática do corpo para economizar energia. E quando você não tem a dissociação de cinturas, há um prejuízo funcional. Por quê? Porque você está exigindo mais gasto, mais contração, mais desgaste muscular. Porque o nosso organismo, ele trabalha de forma conservativa, econômica, diminuindo a necessidade de contração, utilizando as forças elásticas, a dissipação da energia. Então, é importante entender por que é problemático perder a dissociação de cinturas, porque até então fica parecendo que são coisas aleatórias, como se caísse do céu de paraquedas de uma nave extraterrestre, perdeu a dissociação de cinturas. Mas o que isso significa? Qual que é a implicação prática disso? Por que se perdeu? Né? Então, se eu tenho um paciente que claudica e faz pouca flexão de coxa femoral, ou não tem uma flexão ativa da coxa femoral, a gente já viu que se eu treinar a perna contralateral, eu adiciono rigidez. Então, se o paciente não tem movimentação ativa nem para começar o movimento, eu posso treinar o membro inferior contralateral. E além disso, eu posso treinar o membro superior contralateral. Eu tenho que garantir que esse tecido tenha elasticidade e tenha capacidade de resistência à tensão para adicionar energia elástica para facilitar esse movimento que foi perdido. Isso é reabilitação. É você entender esse sistema que é mecanicamente acoplado e utilizar esse conhecimento na aplicação dos exercícios. Então, é bem mais complexo do que separar os movimentos em micromovimentos isolados. A flexão de coxa. A flexão de coxa, de um lado, é resultado da tensão contralateral e do membro superior contralateral também. Está tudo interconectado. Então, a partir daí, a gente pode discutir melhor sobre a aplicação de cargas assimétricas. Quando que eu uso cargas assimétricas? Em que momento em que vale a pena eu suspender a carga assimétrica e permitir que o membro mais fraco determine a carga? Como que é isso? Né? Qual membro que eu treino? Então, o meu paciente tem problema na perna, por isso que eu não acredito, gente, nessa coisa de fisioterapeuta especialista em ombro. Isso não existe. Porque se você está tratando o ombro, gerando intervenções no ombro, você está errando. Ou pelo menos você está deixando de acertar, né? Porque se está tudo interconectado, você tem que ver que para treinar um ombro, você tem que treinar o outro ombro e talvez tenha que treinar a perna e vice-versa. Porque nós estamos lidando com um sistema que é mecanicamente acoplado e com um sistema que é regulado pelo torque, pelos vetores e não por ângulos. Então agora, quando você for avaliar um paciente e detectar que há uma marcha claudicante, ou seja, ele manca, né? Ele tem uma alteração do padrão motor esperado para a marcha.
Agora, você pode olhar um déficit de flexão de coxa de forma totalmente diferenciada. Aí quando você falar, olha, tem um problema de dissociação de cintura e a coxa contralateral, ao membro que está se movimentando pouco, tem perda de movimento. Gente, muda tudo. Vocês entendem que fraturar um membro superior e ficar 30, 40 dias de gesso pode fazer com que haja uma marcha claudicante? Porque pode acontecer. Então, seu paciente fraturou o húmero e perdeu capacidade na marcha. Está fletindo menos a coxa contralateral e isso está gerando uma marcha claudicante que pode ter suas repercussões também, né? Então tá tudo interconectado e não tem como a gente dissociar. Não tem como eu tratar o joelho. Normalmente, problemas no joelho nem são causados por problemas no joelho. Vê se dá para entender isso. Então o paciente claudica por um motivo outro qualquer, que você tem que avaliar e descobrir qual é, e isso gera uma lesão no joelho. Às vezes o problema está na coxa contralateral, às vezes o problema está no pé contralateral, às vezes o problema está no braço contralateral. Né? E aí é o joelho que dói. E aí você fica tratando o joelho, qual é a sua chance de reverter o problema? Por que se fala tanto que fisioterapia não funciona? Não funciona quando não há esse olhar integrativo. Quando você fica preocupado com o lugar que está doendo. E com muita frequência o lugar que está doendo não tem problema nenhum. Ou não tinha, né, problema nenhum. Tem problema agora, depois da lesão instalada. Então, esses conceitos, eles transformam o nosso olhar, né? E fazem com que a gente entenda melhor esse corpo. Porque se você não entende a maneira como a pessoa usa, né, o padrão de movimento que ele escolhe, você não consegue gerar modificação. Porque gerar modificação de padrão de movimento a gente não faz com a boca. Não adianta ficar pedindo para o paciente, dobra mais o quadril, estica o joelho, puxa a ponta do pé para cima. Não é assim que a gente muda padrão de movimento. Tá? Não é com a boca que a gente consegue fazer isso. Então é preciso entender né, como que o movimento se processa, que esse corpo ele tá integrado, todo integrado. Né? E aqui que eu falei assim, mesmo quando a cadeia cinética for aberta, então aqui o chute é um movimento da perna que vai dar o chute, é um movimento que ocorre com cadeia cinética aberta pelo conceito usual de não ter apoio. E no entanto é um movimento que está todo interconectado no corpo. E se a gente for rever o conceito de cadeia cinética, vocês vão ver que vocês aprenderam um conceito simplificado. Não é que está errado, tá? Na física, na engenharia lá, a cadeia cinética, aberta ou fechada, diz respeito justamente a essa dissipação do movimento. Então, a cadeia cinética ela só é aberta quando o movimento ocorre de forma isolada. Ou seja, quando eu faço flexo-extensão de joelho e esse movimento não tem repercussão nem no quadril, nem no tornozelo. E aí vocês vão ver por que vocês aprenderam daquela forma, com apoio e sem apoio. Porque é impossível você fletir o joelho com o pé apoiado sem gerar repercussão no quadril e no tornozelo. Já com o pé sem apoio, é possível você fazer em determinada angulação um movimento isolado. Mas mesmo assim, gente, não é tão isolado assim. Pra vocês terem uma ideia, a articulação do ombro, ela só está em cadeia cinética aberta até 30 graus de flexão, por exemplo. Porque a partir de 30 graus, a gente tem o movimento de outras articulações obrigatoriamente, mesmo que o braço não esteja apoiado. Então esse é o conceito de cadeia cinética. É justamente essa dissipação de movimento, essa repercussão do movimento. São esses mecanismos não locais. E o nosso corpo trabalha muito pouco ou quase nada em cadeia cinética aberta. A maior parte dos movimentos, ainda que não haja apoio, eles são de cadeia cinética fechada porque eles geram repercussões não locais, tá?
Então, com isso, a gente pensa assim, nossa, então os métodos que atuam de forma global, né, que pensam nas cadeias, eles são mais efetivos? Em teoria, sim. Mas é importante que vocês sejam muito críticos na hora de analisar aquilo que está sendo comprado ou aquilo que está sendo vendido. Porque, gente, quem tem boca fala o que quiser. E a contração de um único músculo de forma voluntária pode mudar completamente a postura ortostática do indivíduo. Então, fotos como essas, elas não são garantia de efetividade. Então, aqui, ó, 8 sessões, uma vez por semana, você tem esse resultado. Gente, você pega uma pessoa com antipulsão pélvica, né, com a protusão de cabeça dessa, você tira a pelve da antipulsão, já muda completamente a postura. Não significa necessariamente que foi, né, uma consequência da terapia que eles fizeram. E olha, eu não tô falando mal, tá? Eu nem conheço o método. Eu só tô dizendo que se eu fechar a base de suporte aqui e pedir uma contração de glúteo, já muda o alinhamento do membro inferior. E isso não tem necessariamente a ver com o método. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não conheço o método, tá? Mas só para vocês terem esse olhar mais integrativo, tá? Eu posso mudar completamente o alinhamento de um membro inferior pedindo uma contração ativa de um glúteo máximo, por exemplo. E isso não requer 8 sessões de tratamento uma vez por semana, tá? Até porque a gente conhece os protocolos, né, de fortalecimento muscular, de alongamento. E a gente sabe que os protocolos são protocolos de 12 semanas, em média. E não dá para fazer mudança de estrutura tecidual com essa frequência, né? Então a gente tem que questionar um pouco mais, tem que prestar mais atenção no que tá sendo falado, tá? Porque tem que ter senso crítico. As pessoas hoje em dia pagam para não pensar. E é importante que vocês queiram pensar, para que vocês não se sintam compelidos a pagar 3 mil, 4 mil reais depois que se formam para poder conseguir atuar. Tem muita gente que se forma e tem a sensação de que não sabe nada e aí faz um curso de 3 mil reais, de 4 mil reais de pilates e aí fala, eu não trabalho mais com fisioterapia, eu dou aula de pilates. Gente, isso é exercício legal da educação física, tá? Da aula de pilates. O fisioterapeuta é o especialista na função e na disfunção do movimento humano, independente da técnica que você use. Se você vai usar o método do fulano, o método do ciclano, tem que haver um raciocínio, um entendimento desse corpo, desse aparato musculoesquelético. E aqui, gente, eu trouxe para vocês um vídeo. Esse vídeo não está disponível no YouTube mais, em função de direitos autorais, tá? É um vídeo, uma reportagem da Globo, tá? Que fala de um traje que foi proposto pela equipe da UFMG, do professor Sérgio Fonseca, que, no meu entendimento, são um dos melhores especialistas em movimento humano do Brasil e estão, né, publicando também artigos internacionais super importantes na área, que usa esses conceitos que nós estudamos até aqui de mecanismo de estabilidade articular. Eles propuseram um traje, uma roupa, tá? Para mudar a rigidez e a forma, né? O padrão de movimento que as pessoas utilizam para realizar determinada tarefa, determinada função. Na apresentação tem o vídeo e eu vou deixar que vocês assistam o vídeo na íntegra e a gente conversa mais sobre eles, sobre esse conteúdo, sobre essas imagens, sobre essa reportagem especificamente sobre o traje na aula síncrona. A gente tem aqui exemplo da neurologia e temos também um paciente da musculoesquelética e da desportiva utilizando o traje. Tem algumas falas que precisam ser corrigidas, vocês têm que entender que é uma reportagem, né? Então tem um repórter interpretando a coisa toda, mas tem principalmente a fala da Paula Lana, que é uma fisioterapeuta, uma professora maravilhosa. Ela foi professora da UFMG e agora ela está dando aula numa universidade dos Estados Unidos. Tem a fala do professor Sérgio Fonseca, tem a equipe dele, a Juliana Carino, o Thiago Teles, que são sensacionais, são pesquisadores de primeira linha, que vale a pena vocês prestarem muita atenção na fala e na apresentação deles, porque tem uma proposta por detrás disso e a gente pode utilizar uma série de técnicas com a mesma intenção desse traje que eles estão propondo aqui. Ok? Então, até a próxima e a gente tira as dúvidas relativas a esse conteúdo
na nossa próxima aula síncrona. Até lá!